Olá para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook, YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, tvpolo.org.br e tvunisantos.com.br. O Embaixada Brasil recebe hoje aqui nos estúdios o ex-vereador Mihalio Halaico, 3 mandatos à frente da Câmara de Cubatão, que é de descendência ucraniana. O assunto hoje aqui é a guerra que acontece no leste europeu. Seja bem-vindo, Mihalio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de participar de programa aqui na TV Polo, com repercussão na Unisantos, Dizer que a preocupação é muito grande com o que está acontecendo lá no leste europeu, a Rússia invadindo a Ucrânia, e que a gente espera que a nossa participação aqui hoje sirva para contribuir em informar melhor a população sobre o que acontece lá. Bem, nos comentários, a professora de Relações Internacionais da Uniluz, Raquel Balseiro. Bom, eu agradeço também o convite, da gente poder falar um pouquinho aí sobre esse conflito da Ucrânia com a Rússia. E poder ter uma pessoa que saiu de lá, sabe como o leste europeu é complicado, a Ucrânia, a Crimeia, enfim, aquela região é uma região bastante conflituosa, não é de hoje. Então, agradeço da oportunidade de a gente poder discutir o assunto. Bem, como vocês podem ver, o assunto hoje é a guerra no leste europeu. A Embaixada Brasil volta daqui a pouco. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Faça já o seu plano na Melolink. Restaurante Casa da Sogra. Agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp 3512-0609. Restaurante Casa da Sogra. O Embaixada retorna para dar início ao primeiro bloco do programa. Como dissemos na abertura, o entrevistado de hoje é o ex-vereador Mihalio Halaico. Vamos falar um pouco da Ucrânia, da guerra do leste europeu, do qual o Mihalio tem descendência. Bem, Mihalio, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Já esteve no Embaixada Brasil em outra oportunidade. Mihalio, eu gostaria que você contasse um pouquinho como o seu contato, as coisas que seu pai lhe falava da Ucrânia. Então, o meu pai ele veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu várias migrações ucranianas, de povos europeus. Uma quantidade muito grande chegou aqui também logo depois da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra a mesma situação se repete. Por quê? Porque a Ucrânia ela vivia dominada pelo regime comunista da União Soviética. E com esse domínio sobre o povo ucraniano, a guerra facilitou com que o pessoal saísse de lá, porque havia tal cortina de ferro que impedia que as pessoas entrassem ou saíssem livremente. E aí o meu pai se integrou a um grupo enorme de ucranianos que tinham lutado na Segunda Guerra e que tinham sido inclusive aprisionados pelos alemães e que com o término da guerra escolheram vir para o Brasil porque, entre outras coisas, o que eles mais admiravam e mais escutavam é que aqui se colhia o ano inteiro. A Rússia e a Ucrânia são conhecidos por serem considerados celeiro do mundo com relação ao trigo, que se planta e que tem enormes colheitas que fazem com que o trigo se espalhe pelo mundo. Mas é uma coisa engraçada, porque quando o inverno termina, que o gelo começa a derreter, os ucranianos correm, preparam a terra e vão lá semear. Por quê? Porque tem que germinar a semente, tem que florir e tem que produzir os grãos tudo antes do novo inverno, senão se perde tudo. Então eles têm um período curto para plantar e colher.
E eles se informavam, né? E os meios de comunicação não eram que nem hoje, né? Mas se informavam que aqui era um país onde se plantava e se colhia o ano inteiro. Então aquilo enchia os olhos, né? De quem trabalhava na lavoura, quem trabalhava com as plantas. E por isso escolheram o Brasil e vieram para cá. Aqui acabaram criando raízes, né? Formando suas famílias. E com isso, estou eu aqui em Cubatão, né, há 70 anos. Meu pai já se foi, mas está enterrado aqui no nosso cemitério. E tenho várias lembranças das coisas que ele nos falava. E a gente preservou ainda um pouco, né, da cultura gastronômica, né, gastronomia ucraniana, as comidas ucranianas. Desde a sopa de beterraba, borscht e do perorê, né, que são comida inclusive à base de batata. Um negócio curioso, porque a batata é originária da América, né, e a América foi descoberta há um pouco mais de 500 anos, mas acabou indo para a Europa, né, e lá se disseminou de uma forma tal que virou o prato principal em vários países, da Inglaterra até a Rússia, né, passando pela Ucrânia. Muita coisa para falar sobre aquele período, né? Mas o mais importante é lembrar que a Ucrânia, em várias e várias situações ao longo desses 1000 e tantos anos de sua existência como povo, né? Foi invadida, foi dominada, conseguiu a liberdade, voltou a ser país independente e agora, mais uma vez, está sob a vontade, né, do Putin, porque o povo russo não tem nada a ver com isso, né? O povo russo, inclusive, tem ido às ruas, tentado se manifestar contra a guerra, né, e vão presos porque não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, né? E o regime é de força. Ok. Professora Raquel? Bom, a gente sabe que a antiga União Soviética, ela realmente dominou dominou várias repúblicas ali que formavam o maior país do mundo, né? A Segunda Guerra Mundial, como todas as outras guerras, foram perdidas justamente em território russo, né? Em razão do inverno. O inverno fez todas as grandes guerras do mundo acabarem na Rússia, ou começarem a terminar, como a Segunda Guerra Mundial. Só que nós tivemos a Revolução Russa em 1919, que começou, né, a ter a implementação do que eles chamavam de regime comunista. O seu pai contava alguma coisa de diferente, dele ter sentido isso quando houve o início do regime comunista implementado? Em um minuto, Mihalho. Então, o que ele fala... quando ele nasceu, a Ucrânia já estava sob domínio da União Soviética. E o que ele fala, que as razões pelas quais os ucranianos saíram de lá, é de que aquilo que acontece na Rússia hoje, falta de liberdade democrática, você tem que se submeter às decisões dos maiorais, não havia liberdade de expressão, né? Isso é o que ele conta que existia lá. Tanto que os dirigentes soviéticos, num determinado momento, resolveram tirar populações inteiras de alguns lugares e levar para outros e trocar. Né? Quando começava a haver resistência, então falavam, vamos tirar essa cidade aqui de Cubatão, todos os habitantes, 150 mil, e vamos mandar para Itanhaém, Peruíbe, que lá tem a mesma coisa, e vamos pegar todos os habitantes de lá e vamos trazer para cá, na marra. Por quê? Porque acaba com a resistência, né? Aqui eles estavam organizados para resistir. Então, essas coisas que ele conta que existia lá, que fez com que ele optasse por migrar. Ok. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco, mas não sai daí. A Embaixada Brasil é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Alfa Segurança, portaria, monitoramento 24 horas, automação de portaria, câmeras e alarmes, tecnologia da informação, portaria virtual e limpeza. Alfa Segurança, contrate agora mesmo, 33240353, aqui na Vila Nova, em Cubatão. Alfa Segurança.
O Embaixada retorna para dar início ao segundo bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, o entrevistado de hoje é o ex-vereador de Cubatão, Mihalho Halaiko Júnior, ele que tem descendência ucraniana. Aí nos comentários, a professora do Luzia da Raquel Balseiro. Professora, diga pra gente, a guerra está avançando. E com isso a gente está vendo que as potências, OTAN, União Europeia, a própria Rússia, vai desmembrando e a situação do povo da Ucrânia só vai definhando com o passar do tempo. Nesse atual ponto, como podemos avaliar essa situação? O que a gente sente, né, que o Vladimir Putin ele se preparou para essa guerra, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, afinal de contas ele é um ex-combatente, né? Participou da KGB, que é uma entidade política e policial da ex-União Soviética. Então ele viu a guerra, ele viu o que aconteceu na Guerra Fria e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então quando ele invade, né, a Ucrânia, ele sabe que ele ia ter todas essas restrições econômicas como ele está tendo. Então, espaço europeu todo fechado, a questão vai começar a ter problema com as questões de alimentos, porque eles são grandes produtores de trigo, mas na questão de outros alimentos nós mandamos carne de frango, a suína, a bovina. Então, o que acontece? Ele vai chegar uma hora que ele vai ter problema. Na minha opinião, né, a gente tem outros conflitos no mundo que não têm essa relevância. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia novamente? Por que ela quer? Em primeiro lugar, estrategicamente, por causa da OTAN, porque ela não queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e virasse mais capitalista do que para o lado da União Soviética, da Rússia. E do outro lado, também, a gente tem algumas outras questões, porque o subsolo ucraniano é muito rico. Então tem lítio, que é algo que vai dominar o mundo muito mais do que o petróleo. Enfim, é um solo muito rico de minerais. Então é por isso que o Putin acabou optando por dominar a Ucrânia, né? Invadir a Ucrânia, está lá, está bombardeando. Mas eu não acho que seja uma guerra que vai demorar muito tempo. Eu acho que com a intervenção da China, e ela já disse que gostaria de uma pacificação, isso tende... até porque é um conflito, mas não é um conflito, porque o exército russo é 1000 vezes mais poderoso que o ucraniano. Então, se realmente eles quisessem já ter destruído o território ucraniano, eles já teriam feito. Só que eles estão invadindo alguns... pelo mar, né? Eles destruíram alguns navios, pelo espaço aéreo e também pela terra. Se a Rússia quisesse realmente destruir todo o território ucraniano de uma vez, ela tem poderio bélico para isso. Tá? Só que do outro lado a gente tem os Estados Unidos também, que tem interesse nessa guerra, porque com isso eles fomentam e alimentam cada vez mais a indústria bélica que fatura bilhões por ano. Mihalho, você que tem sangue ucraniano, que sempre foi considerado aqui na cidade de Cubatão um dos políticos mais hábeis por décadas e décadas, eu queria que você falasse um pouco dessa realidade que vivemos. Olha, o que a professora disse está corretíssimo, né? Porque os interesses econômicos eles estão se sobrepondo a qualquer outro tipo de interesse. E a Rússia, ela tem interesses econômicos, né? E também o que eles costumam dizer geopolíticos, né? Porque eles querem estender a sua fronteira, né? Para além do território ucraniano, alegando ali uma segurança, porque no caso de uma invasão do Ocidente, a Rússia, antes de chegar, teria que ultrapassar o território ucraniano, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra, quando Hitler invadiu a Ucrânia em direção a Moscou. Eu lamento muito, não é? Por quê? Porque esses interesses econômicos e essa questão de segurança da Rússia, ela está se sobrepondo, né, a toda a vontade de um povo, né, um povo que tem direito à sua autonomia, um povo que tem direito a ter o seu país limitado, demarcado, né, conforme suas origens históricas, né, e isso é que não está sendo levado em conta. E a OTAN, né, ela tem
procurado evitar o confronto bélico direto, né? Também receando uma reação de louco do Putin, porque tudo indica que ele é meio doido mesmo, já mandou preparar lá os mísseis atômicos, né? E é uma guerra nuclear, ela é uma guerra que termina logo, né? Extermina os dois lados de uma hora para outra e acabou, não tem vencedor, né? Imagina, a hora que apertar aqui, que sai um para cá, do outro lado aperta também. E esses mísseis vão sozinhos, eles não precisam mais de ninguém para tomar conta, para guiar. Não é nem nuclear, né? Se tiver uma guerra dessa, são as bombas de nitrogênio, e elas não destroem nem os prédios, né? Vai ficar tudo intacto, só o ser humano que vai morrer. Professora, agora, já que a gente... qual o risco de ter essa guerra que, na verdade... Não acho que corremos. Bom, na minha opinião, nós não teremos uma terceira guerra mundial. Eu acho que nós estamos muito longe disso. Eu acho que é um conflito do leste europeu. Não acho que vai haver bomba de exterminação em massa, porque isso pode causar, inclusive se for jogada perto de Chernobyl, vai causar um dano ambiental sem precedente, que nós não sabemos nem até onde vai chegar. Né? Por quê? Porque a radiação ela vai pelas ondas. Então a gente vai ter solo de novo contaminado, céu contaminado, nós vamos ter uma radiação que não sabe até onde vai chegar. Então não acho que esse seja o propósito do Vladimir Putin. Eu acho que o propósito do Vladimir Putin é mostrar que ele tem poder. Ele já disse que o que ele quer é voltar, que a Rússia tenha um papel de extrema importância como já teve na Guerra Fria. Nós vivemos uma nova Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, onde China, Rússia e, nós não sabemos ainda a posição porque ela não se posicionou, Índia, simplesmente dominam o mundo. E, Mihalho, como você avalia o bloco, perante isso que a professora falou, o bloco ocidental, Estados Unidos, quem estaria a União Europeia e... Japão. Sim, esse bloco ocidental, né, que inclui o Japão, que está lá no outro lado do mundo, no Oriente, ele tem seus interesses também e querem evitar a todo custo, né, que a China, por exemplo, né, se sobrepõe economicamente. Né, o interesse maior é sempre a economia. Né? Sim. Então, os Estados Unidos, eles querem se manter, né, na crista da onda economicamente, o país que domina o mundo, nossa moeda é a moeda que dita as relações comerciais no mundo inteiro, os nossos produtos, né, nós compramos, nós vendemos, nós ditamos o que é bom e o que é ruim para o mundo. Eu tenho sérias críticas aos Estados Unidos porque eles sempre também se intitularam os donos do mundo, o xerife do mundo. Foram lá tiraram o Saddam Hussein na marra, dizendo que tinha armas químicas, não tinha. Foram no Afeganistão, essa coisa toda. Lá atrás, na Guerra do Vietnã, por que não deixar os povos resolverem os problemas? O cerco econômico até hoje em Cuba, né? Isso é uma vergonha, né? Mas Cuba é comunista, isso é problema do povo de Cuba, um país pequenininho, né? Eles é que têm que resolver os seus próprios problemas. Na medida que cerca economicamente, deixa sob a influência da Rússia mesmo, antes era da União Soviética. Do mesmo jeito, agora está agindo o Putin, né? E ainda, vamos dizer assim, quer ver se consegue unir a Índia e a China. Por quê? Porque se ele conseguir que esses três países, né, tem o BRICS, que o Brasil faz parte e que inclui esses três países, né, se ele conseguir que esses três países caminhem com ele economicamente, tal, é uma forma de se contrapor, né, ao poderio econômico do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Né. Então, tem aquele ditado que diz que na briga entre o mar e a rocha, né, quem apanha mesmo são os mariscos e as ostras que estão lá incrustados. Então hoje, nessa briga toda, quem está
levando a pior, quem está apanhando, quem está dando vidas, né, perdendo vidas, é a Ucrânia, infelizmente. E com esta fala do Mihalho, o Embaixada Brasil chega ao final do seu segundo bloco, mas não sai daí, daqui a pouco tem um terceiro bloco com mais debate sobre a guerra na Ucrânia. A Embaixada é só aqui na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Empório Lisboa, a sua loja de estilo e elegância em Cubatão. Empório Lisboa. Aqui você encontra moda na linha social, esporte fino e também moda evangélica. Empório Lisboa, agora em novo endereço. Rua São Paulo, 161, no centro de Cubatão. Empório Lisboa, venha nos visitar. A Embaixada retorna para dar início ao terceiro bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, o entrevistado é Mihalho Halaico Júnior, 3 vezes vereador de Cubatão, ele que tem descendência ucraniana. O assunto hoje é a guerra. A professora Raquel vai fazer uma pergunta para o Mihalho. Então, diante dos seus parentes, né, que vieram de lá, o que mais era relatado com relação ao poderio soviético? Olha, essa é uma questão que a gente não consegue entender muito, porque os hábitos culturais e tudo mais é diferente. Então, só para ter uma ideia, a Rússia, a origem da Rússia é a Ucrânia, né? Porque a gente fala Kiev quando fala como se fosse russo, ou Kiev se você falar como ucraniano, né? Escreve do mesmo jeito, mas as línguas são diferentes e a escrita é a mesma, mas a língua é outra. Então, em razão disso, né, de que a Rússia teve origem lá na Ucrânia e depois criou-se o Império Russo e que com o tempo se separou novamente, a Ucrânia ficou independente, isso há 1000 anos atrás ou mais, e com o tempo toma, devolve e alternadamente a Ucrânia se libertando e se submetendo na força. Então, quando a gente fala como era, é uma coisa tão estranha, porque é o seguinte, olha, alguns líderes, né, da União Soviética, Khrushchev, por exemplo, e esse último, que o Império caiu, né? O Gorbachev. Ele está vivo ainda. Eles tinham origem ucraniana, eram ucranianos, né? Comandantes das forças armadas e tal, que eram ucranianos, né? E essa união das repúblicas, ela pregava de que todos eram povos soviéticos. Eu sou soviético, não sou ucraniano, não sou russo, não sou bielorrusso, eu sou ucraniano, eu sou soviético. Isso criou algumas situações, por exemplo, quando desmembrou, né, acabou, os navios russos, né, eles foram todos para Odessa, onde tem um maior porto lá, e iam lá, e os capitães, né, os comandantes dos navios escolhiam já qual era a bandeira que eles iam jurar. Então, eu quero ser o da Ucrânia, então, bandeira ucraniana. Eu quero ser da Rússia, bandeira russa. Portanto, qualquer avaliação daquele período nesse sentido me deixa muito confuso, né? Só para ter uma ideia, o terceiro arsenal atômico mais poderoso do mundo era ucraniano. Aí, puxa vida, o que a Ucrânia fez, né, em 1991 para... Olha, no interesse da paz mundial e tal, nós vamos eliminar isso, vamos acabar com isso. Devolveram para ser desmontado todo o arsenal, todo. Em troca, a Rússia assinou um tratado de não agressão, jamais agredir a Ucrânia, né? Isso me lembra o Hitler, quando fez também um acordo com a Rússia e disse, olha, o tratado da não agressão, nós nunca vamos agredir. Então começou a tomar a Europa e os dirigentes russos falaram, não é com a gente ele não vem, até que foram lá, Polônia, Ucrânia, e não fosse a falta de estudo da história, como disse a professora ainda há pouco, de outra forma, dos comandantes alemães, teriam ganhado a guerra.
mas eles não se miraram nos exemplos que Napoleão perdeu a guerra por causa do inverno, Alexandre o Grande perdeu a guerra por causa do inverno. Então, na Segunda Guerra, a mesma coisa, né? Os russos conseguiram resistir por causa do inverno. O inverno é rigoroso. No inverno é tão rigoroso que os tanques não andam, porque a gasolina congela, né? O diesel, o óleo diesel lá. Então, respondendo finalmente essa pergunta, é difícil avaliar por causa disso, porque você via ucranianos e outras etnias, né, do bloco nos principais postos de comando. Nisso a elite soviética era hábil, inteligente, porque não, nós estamos lá, somos soviéticos, olha só, é o ucraniano que está lá no poder, entendeu? Sim. Então é difícil fazer essa avaliação aí. Raquel, mediante o que vem ocorrendo nos últimos dias, qual será os próximos capítulos da guerra da Ucrânia? A produção está me informando que temos 2 minutos. Bom, na verdade, a gente tem alguns problemas ali, né, nesse conflito. Em primeiro lugar, a gente tem o problema dos refugiados. Já são quase 500 mil pessoas saindo da Ucrânia, não é? Sendo recebido pela Polônia, pela Bielorrússia, enfim. Estão sendo acomodados, mas eles têm 440 milhões de habitantes. Então, 440 milhões de refugiados, não há quem consiga absorver esse tipo de... 440? São 440 milhões de refugiados. Então, a Ucrânia é um país muito populoso, né? Então, o mundo vai ter problemas com relação a isso. A outra questão são as questões que vão impactar e que já estão impactando na economia, que é o problema do petróleo, porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e os fertilizantes, que também já estão aí causando uma série de problemas em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, mas na Europa especificamente, a Rússia é a grande fornecedora de gás. O que acontece? Com todas essas repressões junto à Rússia, e esse inferno rigoroso que eles estão sofrendo, eles vão ficar sem gás. Então, existe um problema geopolítico ali, um problema de commodities também, de exportação e importação, que eu acho que vai fazer com que essa guerra não se estenda por muito tempo, até porque eu não vejo uma grande resistência da Ucrânia. Na verdade, a Rússia entrou pela Ucrânia, né? E já está em Kiev, já dominou Kiev, sem muita resistência. Claro, o presidente de lá pedindo que as pessoas façam um coquetel molotov caseiro para poder jogar, mas com o poderio que tem o exército russo, é muito difícil. Então, na verdade, quem sofre é realmente, efetivamente, o povo ucraniano, mas nós teremos graves consequências para o restante do mundo se essa guerra durar muito tempo. Bem, com as palavras da Raquel, chegamos ao final do Embaixada Brasil. Eu gostaria que o Mihalho tem 30 segundos para esta câmera para saudar o povo ucraniano que mora no Brasil, aliás. Na verdade, eu gostaria de agradecer a participação, parabenizar a professora, ao meu amigo Valentim, né, que a gente tem laços de amizade com os familiares, né, de longuíssima data, e transmitir às pessoas que estão vendo a gente que tenham esperança, né, e fé de que o povo ucraniano, qualquer que seja a situação, já está e já é um povo vitorioso. Professora Raquel? Eu também gostaria de agradecer muito, né? É importante a gente ter uma pessoa que tem origem nessa região, que é uma região realmente muito sofrida, e dizer que as pessoas devem procurar sempre entender melhor os conflitos, né? Eu sempre digo que atrás de um conflito como esse só existe interesse econômico, não tem mais absolutamente nada. Então, na verdade, ganha o Ocidente, ganha o Oriente, mas quem perde efetivamente é o povo ucraniano, que está sofrendo muito já com esse conflito que está acontecendo. Paz a todos os povos do globo terrestre.
Embaixada Brasil agradece. Até a próxima.